As pessoas que estão aqui que me conhecem, mais ou menos, vocês sabem alguma coisa que eu seja completamente doido e que só penso naquilo? Pão. Muito bem, Paulo querido. E hoje vamos falar um pouco sobre essa comida maluqueira. E uma paixão que me tem guiado durante os últimos 2 anos. Minha paixão é o pão artesanal, um pão tradicional. Eu, na terra da minha avó, eu lembro quando era novo de comer um pão que ela fazia e gostava imenso. E depois, por alguma razão, essa tradição desapareceu um pouco. E as pessoas começaram a comprar pão que passava um dia e aquilo era tudo menos palha, mais palha do que outra coisa. E hoje trago-vos o mise en place do pão tradicional, que é o quê? Mise en place, traduzido para português, é tudo a pronto. É ter tudo pronto para começar a fazer. E vamos falar do que é necessário para começarmos a fazer um pão tradicional. Então, vamos começar pelas nossas ferramentas que nos vão ajudar a fazer o nosso pão. A primeira delas, vamos usar colheres de medida. Toda a gente sabe para que serve colheres de medida. Ou que alguém sabe para que serve colheres de medida. Medir? Medir o quê? As colheres de medida servem para medir coisas muito pequeninas. São coisas que nós não conseguimos pesar, ou que, por exemplo, aquelas medidas que dizem 100 ml são muito grandes para medir. Então a gente utiliza essas colheres pequenas. Isso faz a gente para nós medirmos o nosso fermento. O fermento que nós utilizamos num pão tradicional é muito pouco, comparativamente com aquilo que a gente come. Então a gente usa essas colheres muito pequenas para medirmos a nossa quantidade de fermento. Uma bacia, para nós podermos amassar os nossos ingredientes e misturar tudo. Filme ou plástico. Isso serve para quê? Uma coisa que as pessoas não utilizam na culinária é que quando fazem um bolo ou qualquer coisa, misturam os ingredientes e deixam aquilo ali um pouco à parte. Ora, no pão, o pão é uma coisa que demora muito tempo. Então, se a gente deixar a bacia descoberta, vai perder a umidade toda. Nós utilizamos este filme para que a umidade não saia quando nós temos os nossos ingredientes todos dentro da nossa bacia e fica a descansar. Então, nós utilizamos isto para tapar e que aquilo fique lá dentro dessa umidade que as bactérias precisam, ou o fermento precisa para crescer. Depois precisamos de um spray de óleo ou um óleo ou um pincel para nós pincelarmos os nossos recipientes para que o pão não cole. Às vezes nas receitas diz usem margarina para depois o bolo descolar. Geralmente utiliza-se mais em termos industriais o spray de óleo, que é mais rápido e é mais eficaz. Depois temos a nossa forma em que nós vamos colocar o nosso pão que vai crescer, vamos pôr ao forno. Depois temos folha de alumínio. Isto é para quê? Vocês alguma vez fizeram algum desenhado que usaram folha de alumínio no forno? Isso serve para quê? Para não queimar? Para não queimar. Abafar o calor. Folha de alumínio, sim, é mais ou menos isso. A folha de alumínio serve para nós mantermos a umidade enquanto os nossos ingredientes estão dentro do forno e estão a cozer. Depois, mais tarde, muitas vezes acontece é que depois tira-se a folha de alumínio na parte final para testar, exatamente. Vai acontecer exatamente isso com o nosso pão. Nos primeiros 20 minutos para o forno, nós vamos colocar uma folha de alumínio na nossa forma. Isso vai fazer com que o pão, naqueles primeiros minutos, vai estar a cozer dentro do próprio vapor do pão. Isso vai fazer toda a diferença na qualidade do pão do fim. Depois precisamos de umas pegas para nos esquentarmos. Dá jeito. Precisamos de uma balança digital de preferência, porque nós na padaria pesamos tudo. Pesamos a farinha, pesamos o fermento, pesamos a água. Em vez de pesarmos aquele recipiente de 100 ml ou 1 litro, isso não é muito correto. Quando se faz pão, as coisas têm que ser exatamente. Por exemplo, pesamos a farinha porquê? Porque a farinha, por exemplo, no inverno vai pesar mais do que no verão porque tem mais umidade. Nós tivemos... Peço desculpa. A farinha, se usarmos, por exemplo, um copo, dizemos, olha, um copo de farinha de trigo. Um copo de farinha de trigo no inverno vai ter mais farinha do que um copo de farinha de trigo no verão porque está mais solta. Então, se a gente pesar, sabemos sempre que estamos a utilizar a medida correta. E no fim, utilizamos isto. Lâmina. Por que a gente quer isto? Isto é muito importante no pão. Com esta lâmina, nós vamos conseguir fazer estes efeitos no nosso pão. Antes do pão entrar no forno, nós vamos utilizar esta lâmina que é curva e que é muito mais afiada que uma faca. E vamos cortar o pão antes de entrar no forno. E isso serve para quê? O pão, quando entra no forno, vai expandir o calor.
E então o que vai acontecer? Se nós não cortarmos o pão, ele vai arrebentar num sítio qualquer, num sítio mais fraco. Então utilizamos isto para o pão fique na forma que a gente quer. Depois, a parte da comida. Nós temos a farinha de trigo, sal marinho, fermento padeiro que se pode encontrar em qualquer supermercado, ou o crescente, que é o que antigamente se utilizava, que é uma parte que a gente retira da massa e que sobra, e água. Isto são os ingredientes para fazer o pão. Vocês, para comprar um pão, vocês vão ver uma lista com 10, 15 ingredientes. Estes são os ingredientes que é preciso fazer um pão de qualidade. À parte disso, nós temos que ter a nossa mente no sítio certo para fazer um pão de qualidade. Então, o que é preciso fazer um pão de qualidade? Para mim são 3 coisas importantes. Ter um aroma e um sabor agradável. E o que é um aroma e um sabor agradável? É um pão que realce o sabor da farinha que nós estamos a colocar. O pão é feito de farinha principalmente. Então é importante quando nós comemos pão que nós consigamos sentir esse sabor e esse aroma. Ser saudável. É importante que o nosso pão... isto não é um pão saudável. Pois não. O pão saudável é um pão que ri quando nós o tiramos do forno. É um pão que nos faz bem. E por fim, é um pão duradouro. Existe um padeiro famoso nos Estados Unidos que ele, quando era novo, fazia viagens de bicicleta pelos Estados Unidos. E ele fazia uma coisa muito interessante, que era, ele mandava comida para si próprio. Então ele colocava comida em caixotes e colocava nos correios e levantava no outro sítio passado umas semanas. Ele colocava num pão dele e enrolava numa folha de alumínio e passado 2 ou 3 semanas o pão dele ainda estava como fresco. Isto é um pão tradicional. Realmente isto não é muito bom. Então, para a gente conseguir este pão para mim são 5 princípios base. Convém que nós utilizemos farinha integral. A farinha integral é a farinha que utiliza todo o grão e não é só a parte interior do grão. Que seja utilizada por processos naturais, ao contrário das farinhas que a gente compra no supermercado, em que é feito em moinhos industrializados, nós devemos adquirir uma farinha moída em moinhos com pedra, porque vai manter muito mais propriedades da farinha. Nós podemos utilizar um fermento padeiro ou podemos utilizar um fermento natural feito por nós, como antigamente se fazia. Nós temos que ter um pão úmido, nós temos que meter muita água para meter o pão. Geralmente as receitas que nós vemos utilizam 60% de água para a farinha, 70%. Um pão mesmo muito bom, nós temos que usar de 75% a 80%. A massa, quando estamos a amassar, tem que ter mais ou menos este aspecto. Quase como uma manteiga. Parece que vai ser muito difícil de amassar, mas com as mãos corretas. Mas nós praticamente nem sequer vamos ter que amassar, porque ele, por si só, com o tempo, faz isso. É preciso ter muita paciência. Eu, no outro dia, estava a falar com uma amiga minha e eu disse assim: olha, vou fazer pão. Ela, passado algum tempo, perguntou-me: então, como é que saiu o pão? Eu disse: calma, um pão demora 2 dias a fazer. Portanto, quando nós estamos a fazer pão, a maior parte do tempo que nós estamos a fazer estamos à espera. Estamos à espera do quê? Que as bactérias, que são nossas amigas, façam o processo delas. Trabalhem em farinha para elas próprias e que façam crescer o pão. E por fim, o último princípio é um pão que tem de ser queimado quase quando sai do forno. Tem de ser completamente caramelizado. E muito pão que a gente compra é quase branco. E isso vai fazer com que se estrague muito mais facilmente, que a umidade saia mais facilmente. E que não saiba tão bem. Um pão que tem esta crosta vai fazer um contraste muito maior. Essa crosta pelo interior. Assim, com estes princípios, eu posso garantir que qualquer um de vocês consegue atingir este pão e com os utensílios que eu vos dei.